Agora, professora, quero trazer aqui também para conversar com a gente a Gaia Machado, ela que é cientista comportamental e mentora executiva, integrante do Harvard Business Review Advisory Council. Seja muito bem-vinda, Gaia, mais uma vez aqui conversando conosco sobre trabalho. Muito obrigada, prazer em estar aqui com vocês. Ô Gaia, qual é o papel dessas gerações mais jovens nesse movimento pelo fim da escala 6x1 e jornada de trabalho menor? Olha, certamente eles têm um papel muito importante. A gente está falando aí, se nós formos falar de geração Z, de jovens de 16 a 29 anos, nem são tão jovens assim, e eles são 1 a cada 4 trabalhadores hoje no ambiente profissional. Então, é uma grande força. Até 2030, eles vão ser aí quase 70% junto com os millennials e os alfa. E é uma geração que coloca a qualidade de vida, o bem-estar, a saúde mental e o equilíbrio no topo das prioridades. Então, quando a gente fala de escala 6x1, a gente está falando de tempo de vida, de equilíbrio, de mais saúde mental. E tem um dado interessantíssimo, Verusca, que nessa geração Z, que a gente está falando aí dos jovens, porque os alfa, eles ainda estão com menores aprendizes, 16 anos, eles, só 6% deles tem, de fato, como objetivo profissional um cargo de liderança. Em contrapartida, 6 em cada 10 colocam a saúde mental como prioridade quando se fala de trabalho. Então, quando a gente fala de escala 6x1, como a Carla falou muito bem, a gente está falando de ter mão de obra qualificada, porque se eles não sentirem que o empregador ele oferece e valoriza esse ponto de qualidade de vida e bem-estar, eles certamente não vão escolher esse empregador. Bom, você tocou num assunto muito interessante agora, Gaia, e aí eu queria perguntar para a professora Carla Bene, e vou voltar com você sobre esse mesmo assunto, sobre as diferenças entre as gerações, né? A Gaia falou agora da alfa, nem sabia que existia, eu ainda estou na geração, eu acho que na Y ainda, apesar de que eu tenho uma geração Z na minha casa. Mas o que cada uma defende ali, mas eu acho que esse é um ponto, o fim da escala 6x1 e jornada de trabalho menor, eu acho que é um ponto, né, Carla, que une todas essas gerações que estão hoje no mercado de trabalho. E aí, com a Gaia, eu queria te perguntar, Gaia, como é que administra esse choque de gerações hoje, que foi um gancho ali da resposta da Carla? Olha, excelente pergunta e gostei muito do que a Carla falou, porque realmente, né, a gente vivia para trabalhar e agora se trabalha para viver. Isso faz toda a diferença, então as empresas elas precisam se reorganizar. A gestão de talentos é um dos temas mais urgentes nas empresas hoje, né? Não dá para a gente olhar, como a professora falou muito bem, né? Não dá para olhar daqui 10 anos, quando a gente nem sabe como esse mundo vai ser impactado. Só que a gente já percebe que essa força de trabalho mais jovem, eles têm outras demandas. Então, as empresas, elas precisam se adaptar. Existem algumas coisas que podem ajudar a reter esses talentos e a integrar essas gerações. Então, desde programas multigeracionais, onde se fala a mesma língua, se tem o mesmo propósito e se coloca gerações diferentes para trabalhar juntas, por que não criar um programa de mentoria, onde quem já está na empresa há mais tempo ajuda esse jovem a entrar no mercado de trabalho e esse jovem traz uma visão muito importante também de como o mundo está. As empresas precisam começar a olhar para isso. E tem uma outra coisa urgente, que é a questão da inteligência artificial. Porque já se sabe que a inteligência artificial ela está tomando muitos cargos de entrada. Inclusive, desses jovens, 77% desses jovens brasileiros, eles têm receio de que a inteligência artificial impacte no emprego deles no próximo 1 ano. Então, como é que a gente faz para criar esses cargos de entrada? Quais são esses programas de aprendizado, de treinamento? Como que a empresa ela pode redesenhar o seu modelo para que esses novos talentos sejam capacitados e inseridos no mercado de trabalho? Porque eles vão precisar estar no mercado de trabalho e ignorar isso só torna a demanda mais urgente. O Gaia, aproveitar esse gancho da Carla, porque muitos jovens gravaram vídeos, virou até uma trend, né, de rejeitar a CLT. Foi um movimento de um grupo específico ou é um movimento entre essas novas gerações de rejeitar mesmo a CLT?
Interessantíssimo isso, porque muito se fala, né, que os jovens eles não querem mais CLT. E em contrapartida a isso, a empresa, a pesquisa Carreira dos Sonhos, ela mostrou o contrário, que os jovens eles querem a CLT. Eles querem a segurança, eles aceitam o vínculo. O que eles não querem é o vínculo tradicional, é a antiga forma de meio de trabalho. Então, quando a gente fala de rejeição da CLT, nós estamos falando de uma rejeição do antigo modelo de trabalho. Por exemplo, a gente vê um movimento grande agora de volta ao presencial, né, pós-pandemia, e muitas empresas fazendo essa escolha. E o jovem, ele rejeita esse movimento. Por quê? Não só pela questão do presencial, mas porque ele entende que esse movimento impositivo demonstra a falta de confiança institucional no colaborador. Então, quando a gente fala de rejeitar a CLT, o que eu percebo é que se rejeita o formato 8 às 18, sem flexibilidade, sem que contemple as novas formas de trabalho. Mas o que a gente vê hoje, principalmente aqui no Brasil, é que o que os jovens buscam no mercado de trabalho, eu chamo de um tripé, os 3 S's. Segurança financeira é a primeira coisa. Num cenário de instabilidade que nós vivemos, segurança financeira é uma das principais coisas que o jovem busca no mercado de trabalho. E a CLT, ela traz isso de uma maneira muito mais ampla do que o empreendedorismo. Depois vem o significado e propósito, e aí essa visão romantizada do empreendedorismo pode acabar entrando nesse lugar. E terceiro é saúde mental e equilíbrio e bem-estar. Então, Verusca, respondendo a sua pergunta, eu acredito que a visão da CLT antiga é uma coisa que não se encaixa no que o jovem busca no mercado de trabalho. Mas ele quer sim estabilidade, ele quer segurança financeira, só que em formatos atualizados. Meninas, estamos encerrando, mas eu vou começar pela Carla. Carla, tem um livro ali atrás de você chamado O Fim dos Empregos. O que exatamente quer dizer isso? A promessa que você tinha da Revolução Industrial, que você teria emprego formal para todo mundo. Então, você pega esse ponto e essa promessa, e aí você chega hoje com um tema que é a uberização do trabalho, com a precarização do trabalho. Então, essa promessa que veio da Revolução Industrial, que ia ter trabalho formal para todo mundo, essa promessa não se cumpre, você tem várias opções agora. Isso que a Gaia falou foi maravilhoso, que é como a gente se adapta às novas necessidades sociológicas, inclusive, e hoje em dia a gente está discutindo um romantismo em cima do tal do empreendedor, e ao mesmo tempo a gente também não pode esquecer, né, que a gente tem um romantismo num ponto tal que a pessoa é CEO de MEI, né? CEO de MEI, meu Deus do céu, eu não tinha ouvido isso ainda. E para Gaia, tô vendo daqui, eu vejo um livro ali atrás de você chamado Comporte-se. O que exatamente ele quer dizer? Nós poderíamos ficar horas falando sobre comporte-se, mas eu vou trazer um recorte aqui para a nossa conversa da ciência comportamental, pegando um gancho no que a Carla falou, que eu gostei muito, né? Essa questão do empreendedorismo, por exemplo, envolve uma série de fatores. Quando a gente fala de comportamento, a gente precisa entender como a gente funciona como ser humano. Então, nós, no Brasil, nós somos educados para sermos empreendedores, para entender tudo que envolve ser empreendedor. E a ciência do comportamento, ela traz esse olhar para entender quais são os nossos ganchos de ação, como que nós funcionamos, essa questão do planejamento de curto prazo, que é muito priorizada a despeito do planejamento de longo prazo, e o quanto é preciso consciência de como a gente funciona como ser humano, né? Como o nosso comportamento ele impacta na nossa vida, para que nós possamos de fato desenhar a nossa vida e a nossa carreira. Pegando um gancho aqui no Comporte-se, eu vejo que existe um passo muito grande que precisa ser dado em paralelo com toda essa mudança no mercado de trabalho, que é trazer essa orientação mesmo de como que a gente funciona, o que significa um planejamento de curto, médio e longo prazo, por que como ser humano a gente tem essa necessidade de privilegiar as coisas imediatas, e como empreendedor eu não posso olhar só para isso. Tem até um trabalho muito conhecido na área de ciência comportamental, que é o Nudge, que são
gatilhos de arquitetura que fazem com que a gente tome decisão sem que a gente tome decisão, para facilitar que a gente tenha escolhas mais seguras. Um exemplo disso é quando a opção ela já está lá marcada, né? Vou dar um exemplo. Ao invés de você escolher se você vai doar os órgãos depois de morrer, já está lá. Sim, vai ter a doação, e se você não quiser, você tem que optar. Só o fato dessa opção já ter sido desenhada para você te ajuda a fazer melhores escolhas. Então, eu acredito que entender de ciência comportamental pode ajudar a redesenhar esse modelo do mercado de trabalho, e talvez a gente precise de nudges de arquiteturas comportamentais para que nós possamos nos adaptar nesse novo formato que o mercado de trabalho traz para nós. Meninas, muito obrigada. Gaia, um bom dia, um ótimo feriado, um ótimo final de semana. Carla, obrigada também. Um ótimo dia e um ótimo final de semana.